Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para a neurodiversidade. Como sempre um convidado que vem aqui hoje só trazer informação, porque é o nosso lema, é o nosso dever. Mas antes disso, vamos falar dos nossos parceiros, das pessoas que chegaram junto, que abraçaram a ideia de levar a informação cada vez mais longe através do Outcast. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Gleice Paquella. Gleice, que honra estar aqui. Hoje ela veio assim, num episódio, o episódio de hoje é muito especial. A gente sempre está recebendo dúvidas, questões, a gente acaba recebendo por conta da divulgação do Outcast. E hoje a doutora Gleice veio aqui hoje especialmente para esclarecer algumas dessas dúvidas com relação a procedimentos, ao caminho das pedras, ao que está acontecendo na nossa saúde hoje, de uma forma geral, né? E a doutora Gleice veio aqui só para nos trazer a informação e a orientação que a gente precisa. Muito bem-vinda. É um prazer ter você de novo outra vez. Né? Quem acredita, o filho bom, o bom filho a casa torna. Então, é um prazer estar aqui hoje. Muito bom estar aqui, né? Por esse momento, né? Momento precioso, Sim, né? Que a gente consegue certeza. Esclarecer várias dúvidas, né? De informação, tudo. Eu já vou começar logo perguntando, porque eu até anotei, gente. Anotei aqui, ó, para poder já falar sobre bom, vamos lá então. Aqui a gente está falando sobre receber o diagnóstico, né? Não sei o que fazer, para onde correr, como é que eu vou fazer, que abordagem, como é que é feito isso? Certo. Chego lá, olha, peguei meu papelzinho, chego lá e falei assim, olha, Gleice. Lógico, né? Depois que a gente recebe o laudo, né? A mãe às vezes está naquela expectativa. Sim. Aí tem aquele momento, para alguns é luto, para outros é caminho. Sim. Então aí a gente brinca, né? Porque é aquela coisa, o diagnóstico não é o fim. Sim, não é o fim, começo. É o começo, exatamente. É o começo. Então a gente brinca aqui de, olha, tem o diagnóstico, porque para muitos é a resposta de uma vida. É verdade. Né? É verdade. Então a gente brinca por isso, a gente brinca com respeito porque a gente já passou por isso. Exatamente. Bem, me fala. Então, quando nós... primeiro a gente tem que olhar, quando recebe o laudo, né? Uhum. O que tem nesse laudo? Né? Se esse laudo ele tem apenas a indicação clínica, o CID do paciente, por exemplo, o transtorno espectro autismo, grau de suporte, 1, 2, 3, ou se esse laudo ele já vem ali descrito as terapias que o paciente vai necessitar. Lógico que a gente está falando de paciente, então a gente está falando de uma singularidade. Sim. E às vezes você olha um laudo ali, é muito parecido com o outro, mas não uma avaliação é totalmente diferente. Né? Por isso que fala transtorno. Transtorno do espectro. São pessoas diferentes, exatamente, né? Realidades diferentes, convívio social diferente, religião diferente, né? Escolaridade da família diferente. Então envolve muitas coisas. O meio em que ele vive. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Aí quando o paciente ele chega ali com aquela especialidade, a gente vai avaliar a necessidade daquele paciente, com o número de terapias, né? Às vezes também não vem com o número necessário, ele pode vir com menos, mas ali de repente é um diagnóstico ali
um encaminhamento inicial, porque o médico, ele quer ouvir aquela equipe ali, saber mais sobre aquele paciente, esperar um tempo para essa evolução, para que ele possa dar o próximo passo, se vai manter, se vai aumentar. Mas geralmente esse paciente, ele vem com essa indicação, com o mínimo, para a equipe dar um respaldo para esse médico, e isso é muito importante. E já aconteceu, Gleice, de o laudo chegar com um determinado número de terapias e perceber que foi a mais? Nunca ainda. Nunca ainda? Ainda não. É sempre a menos? Sempre a menos, Sempre a menos. Principalmente quando a gente fala de aplicação de ciência. Quando a gente fala de aplicação de ciência, a gente entende-se que a gente vai trabalhar com uma neuroplasticidade, né? Então eu vou trabalhar com interação e socialização do paciente, que é a base. Então esse paciente, ele deveria ter um mínimo X de horas, e geralmente isso não acontece. Mas também existem laudos muito bem feitos, por profissionais muito qualificados, muito atualizados, que chega e você consegue exatamente avaliar aquilo que ele colocou ali dentro daquele laudo, e aí você seguir aquilo ali mesmo, entendeu? Então vai depender muito do que a clínica vai receber dentro daquele laudo. Conforme eu te falei, você pode pegar um laudo, uma folha ou outro, troca um nome, mas na hora de avaliar ali o que como os profissionais vão conduzir, vão ser de uma forma diferente, mesmo que seja dentro de uma ciência aplicada. É porque, assim, é igual, né, tem lá, a TEA, a comorbidade é transtorno de processamento sensorial, o menino tem 5 anos, o outro também tem 5 anos, todos os dois têm a mesma coisa, mas são realidades totalmente opostas, diferentes, comorbidades, né? Geralmente o TEA, ele tem comorbidades associadas. Às vezes não é uma, às vezes é 2, às vezes é 3, pode ter até 4 comorbidades associadas. Então, assim, é muito difícil pegar aquele laudo ali e dizer, é só isso que ele precisa. Não, ele vai ficar um bom tempo ali sendo estruturado o seu planejamento, as suas terapias, para que a gente consiga dar um encaminhamento bom dentro do planejamento, dentro da condução terapêutica, para um retorno efetivo, e aquele médico vai entender, foi feito o que precisava, ou falar com a família, não foi feito o que precisava. Ele vai conhecer o profissional dentro daquilo que o profissional redigia ali para ele. Então, é muito sério quando a gente fala de uma equipe interdisciplinar, né? Vocês que determinam se vai ser 1 ou 2 vezes por semana? Não é vocês? Não, é o médico. A clínica, quando ela já recebe com essas especialidades e a quantidade, a clínica vai fazer exatamente como está no laudo, certo? Quando ele, vamos supor, está 6 meses já na clínica, nós precisamos dar uma devolutiva. 6 meses. Então a gente vai ali sinalizar para o médico como que ele respondeu, com aquele tempo e tudo, e ali o médico, ele vai tirar as conclusões dele e dizer, precisa de mais, precisa diminuir, mas não houve caso ainda de diminuição, não? Ainda não houve. Já acontece sim, com um tempo de terapia, o paciente, ele já é maior, entendeu? Ele já apresentou muitos avanços, respondeu melhor, mas existem pacientes que têm tantas comorbidades que não tem assim, é uma manutenção ali para a qualidade de vida. Por exemplo, se a gente tem um paciente também dentro do nosso trabalho com uma síndrome que é muito rara, que é a síndrome de Kaposi, que ele tem tantas comorbidades ali e patologias associadas também, que ali a gente está trabalhando ali a qualidade de vida dele, entendeu? Então, não só a área funcional, mas a qualidade de vida também. Então, assim, cada paciente a gente vai conduzir de uma forma. E é muito bacana isso, porque quando a família entende esse processo, porque existe essa questão de comparação, um evoluiu, o outro não evoluiu, quando a clínica entende esse processo, é totalmente diferente como ela vai se relacionar com a clínica. Então, a informação é primordial. É porque às vezes a família, ela tem aquela expectativa, Sim. ela tem o desejo de ver assim, resultado. Acho que com 3 sessões já vai estar ok. Sim. E a gente sabe que não é, às vezes são anos para poder dar um passinho que é uma vitória. Sim, todo pequeno avanço é uma vitória gigantesca, né? Exatamente. Então a gente vê
justamente essa preocupação dos Sim. pais. Então, quando você tem uma equipe multidisciplinar, integrada, porque não basta ser só equipe multidisciplinar. Exatamente. Ela tem que estar integrada de uma forma que todos, né, Tem o mesmo olhar. tenham o ali. mesmo olhar com relação àquele indivíduo Sim. ali, né? E a gente almeja muito essa questão do desenvolvimento de autonomia, porque toda preocupação de uma mãe é, e se eu faltar? Você está falando num ponto que hoje, eu vou te falar, o algoritmo nosso está combinando, porque a quantidade de vídeos que eu vi essa semana sobre justamente isso, acho que por causa de uma fala de um médico, num programa, o médico é o doutor Salomão, não sei o que lá. Ele estava falando justamente sobre isso, sobre a autonomia, que, né, vai fazendo as terapias. Ele estava falando mais com relação à escola, gente, que não é nosso foco aqui hoje. Mas ele estava falando justamente disso. E a terapia era um ponto fundamental para chegar nisso. Fundamental, Né? Que ele fala daquela coisa do... Olha, vai chegar um limite que, de repente, o que é mais importante? Ela ter funcionalidade ou aprender matemática? Sim, exatamente. Ele estava falando sobre isso. É quase que impossível aprender matemática se você não é funcional. Exatamente. O cérebro não consegue pular esse processo. Não, matemática eu passo, né? Não tem condição, não tem. Exatamente. Então, mas a gente sabe que nem tudo, né, que esse trajeto aí, né, do receber o laudo e buscar, né, o recurso, ele nem sempre é um caminho de arco-íris, com pássaros voando e borboletas, né? Eu, como advogada, sei disso, né? Às vezes é necessário que a família recorra, né, à justiça, né, para poder estar conseguindo isso. Principalmente, assim, e às vezes não só do serviço público, como também dos planos de saúde, né, particulares, porque alguns né, começam, apesar da lei, né, ser bem clara, e ninguém lê, que não pode, né, negar, a obrigação do plano é cobrir tudo, né, que a criança com TEA necessita, o indivíduo, né, eu vou falar criança não, porque estão crescendo agora. Sim. Então, o indivíduo, né, com TEA necessita, há essa necessidade ainda de correr atrás da via judicial. O que você acha disso? Olha, eu acho muitas coisas, porque nós temos até vivência. Então fala um pouquinho pra gente. Então, nós estamos nesse meio desse furacão aí, né, que está acontecendo no Brasil, lá em São Paulo, aquele monte de clínicas, né? Problemas com clínicas sendo acusadas, e pode ser que exista mesmo essa questão de atendimento, mas a gente não pode falar por aquilo que a gente não viu. A gente tem que falar por aquilo que a gente vive, né? E o primeiro passo, antes de falar da área judicial, é a gente entender o seguinte, Gisele, que todo paciente, ele tem direito a desenvolver, todo paciente. Então, quando a gente vai trabalhar em um atendimento especializado, o profissional, ele tem que entender também, a equipe, que é um estudo constante, né? E o que acontece? Hoje os planos de saúde, ele coloca suas tabelas, né? Muitos deles colocam a sua tabela, e aí aquele paciente, ele está judicializado, você não é credenciado, só que o seu trabalho não é somente dentro do consultório. O seu trabalho com aquele paciente, às vezes você demora no final de semana 4, 5 horas para você poder desenvolver um planejamento, você tem que estudar aquilo, ver tudo que ele processou durante a semana. Então isso é também a vida do profissional. Claro. O profissional, ele tem uma dedicação. E aí o que acontece? Valores muito baixos, clínicas que possivelmente, né, pode ter acontecido de ter que aumentar suas consultas aí para chegar a um valor. Então é mais fácil você cobrar o que você realmente precisa para atender aquele paciente do que aceitar um valor muito mais baixo, muito menor, e você não conseguir fazer o seu trabalho. Entendeu? Então receba uma consulta, põe o seu valor em cima de uma consulta, do que você faturar 4, 5 consultas para dar o valor de uma. Então não aceite. Então não aceite. Então faça aquilo que deve ser feito. Coloca o seu valor.
entendeu? Quando você vai no salão, você tem vários salões. Quando você vai no psicólogo, vários psicólogos, cada um com a sua capacitação. O que está ali em jogo é a capacitação do profissional e o que ele pode oferecer. Na verdade, é uma equipe. O que uma equipe junto pode oferecer. Então, ali, muitas renúncias que a equipe tem que fazer, inclusive pessoal, para que ele se dedique àqueles pacientes. Então, equipes que estão integradas, equipes que estudam, porque todo dia saem artigos sobre essa área, e a gente tem que estar atualizado, essas equipes, ela necessita de cada vez mais capacitação. Isso tem custo e não é barato. E aí, o que fica melhor? Pagar um valor muito menor. Eu soube de um caso uma vez que um determinado local, ele foi fazer uma auditoria e chegou lá e ficou sabendo que tinha várias crianças em uma sala de atendimento, vários profissionais atendendo, glosou ali a consulta, tá? E não tirou o credenciamento. Por quê? Porque é muito mais viável continuar com aquela clínica que está cobrando aquele valor que ele ofereceu, do que fazer o quê? Fazer o seu trabalho corretamente, entendeu? Então, hoje o trabalho especializado, ele tá assim, como que eu vou te falar? Ele está menosprezado, as pessoas não acreditam mais que existem profissionais que realmente se dedicam. Né? Então, muitos locais abrindo, a gente não fala nem de A nem de B, mas eu estou falando assim, estou falando do Brasil, não estou falando da nossa cidade, não estou falando de uma clínica específica. Então, você receber pelo que você gasta, porque hoje você manter, por exemplo, um trabalho de análise do comportamento é um gasto muito grande profissional, principalmente para aquele que vai supervisionar, principalmente para aquele que vai fazer um mestrado profissional, aquele que tem que fazer vários artigos para desenvolver, né, que já está desenvolvendo livros, entendeu? Então, isso aí tem um custo. Você faz em cima da sua vivência. E em cima da sua vivência que você vai aprendendo cada vez mais. E outra, eu não conheço uma família que houve atendimento especializado e que falou, meu filho regrediu ou não desenvolveu. Se tem atendimento especializado de verdade, vai desenvolver, não tem essa. E aí começam as brigas, né, entre plano de saúde e família, é um aumento absurdo de valores, né? Então começa cata aqui, cata ali, depois é clínica que é gozada, né? Depois é clínica que tem que responder muitas coisas ali, e aí você está naquele atendimento, você está naquele planejamento, tem que parar para atender aquilo, aí para ver se você perde o foco, mas o importante é que as clínicas sempre, clínicas que trabalham honestamente, clínica que faz o correto, as clínicas estão totalmente seguras do que faz. Poder falar, pode chegar a qualquer momento a tudo aqui. Está aqui o desenvolvimento e mais, a melhor prova do desenvolvimento de uma criança ou de um adulto, como falar de um autista, é o que a família fala. Porque uma família não vai abrir a boca para falar que o seu filho desenvolveu se ele não desenvolveu, pelo contrário. Vai cobrar. Ela vai muito dizer, mais. olha, eu estou aqui há tanto tempo e ele não consegue... Não desenvolveu nada. Entendeu? Então não é isso que a gente quer. A gente quer que se fale coisas boas. Que fale coisas boas para quê? E aí para isso é o boca a boca. Claro. Né? Isso é a premissa, né? Se você está satisfeita com o atendimento do seu filho, outras mães vão ser arrastadas. Também quero lá, também quero fazer, também gostei do que você, mãe Gisele, me falou. E aí vai passando, e aí isso vai dando uma proporção. Agora, que está tendo esse problema nacional, a gente sabe. Nacional, né? É nacional, né? A gente vê isso. A gente não sabe a procedência do que realmente aconteceu, o que é verdade, o que não é. A gente não pode falar pelo outro, mas o que a gente tem que entender é que o nosso, a gente tem que estar com tudo em dia. E se uma mãe for chamada para falar do seu desenvolvimento, a mãe vai saber falar. Porque ela vai estar orientada, ela viu ali as evoluções, isso é o mais importante, eu acho, né? Com certeza. É a visão da mãe. Você passar no crivo de uma mãe hoje, não tem porque, igual. Na verdade, Né? a gente, enquanto mãe, e a gente se descobre nesse universo, você passa a estudar, querer entender. Sim.
e como funciona, você passa a se dedicar àquilo ali. Então você entende, você consegue. Só que a gente, como mãe humana e a gente sonha com determinadas coisas, a comparação, o desejo de é o ser eu humano, queria tanto que meu filho fosse assim, não é. Isso aí acontece, isso vai, mas sem prejuízo dela perceber a evolução. Sim. Olha, ele antigamente ele não conseguia fazer determinada coisa. Hoje ele já faz com mais facilidade. Porque assim, junta tudo, né? A maturidade também do paciente, ele vai também ajudando. Lógico, a gente sabe dos prejuízos de alguns, né? Mas não adianta, o cérebro ele vai maturando, ele vai chegar num ponto. Exatamente. Né? Ele pode, às vezes, não conseguir as conexões necessárias para ter uma atitude condizente com aquela idade. Exatamente. Mas há uma maturação. Há uma maturação, há um desenvolvimento. Né? Daquela pessoa. O que eu acho hoje, assim, dentro dos quadros, assim, que ele trabalha, acontece mais lento, é quando o TEA, ele tem uma deficiência intelectual associada, né? Então, ali, ele é bem mais devagar o desenvolvimento, até para desfraudar, porque a gente tem até adulto com fralda, essa é a realidade hoje, entendeu? Então, é importante ouvir ali a família, principalmente a mãe, o que ela deseja, o que ela está reclamando, o que ela se abriu com você, ela te confiou ali aquela situação. E hoje a gente vê que cada dia que passa, a gente tem que estar mesmo com nossos olhos, com os nossos ouvidos atentos às mães, porque são famílias que precisam de estrutura, né? E às vezes elas buscam estrutura nos profissionais que atendem. Então precisa dessa empatia, né? Precisa não só da clínica, mas do plano que vai autorizar, do governo que vai autorizar, da prefeitura. Os planos de saúde eles já são uma polêmica em vários aspectos, em vários segmentos da saúde, desde que nasceram, né? Sim. Praticamente. Mas com o aumento da procura, né, por conta dos diagnósticos de TEA, ele precisou de ter uma lei para obrigar que ele faça isso. Sim. Né, de não ter que estar renovando o laudo, de não ter que estar toda hora, olha, precisa atualizar a documentação. Sim. E se atualizar a documentação, a gente sabe muito bem que é para levar um laudo atualizado. Né? Como se ele deixasse de ser autista no próximo laudo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, mas ele faz isso o quê? Para dificultar a vida da família. É isso aí. E assim, a gente sabe que cobra um absurdo. E às vezes eles autorizam. Isso já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu comigo. Plano de saúde. Meu filho faz dois tipos de terapia. A psicoterapia e a terapia alimentar. Às vezes você vai lá, passa a carteirinha, tá tudo certo, tudo ok. Às vezes não autoriza uma. Olha, tá dando que você tem que atualizar os dados. Eu disse, mas não tem nada errado. Sim. Não é falta de pagamento. Ele não deixou, não é uma terapia nobre, já está fazendo há algum tempo. Sim. Então, por que não autorizou? Sim. Mas para quê? Para dificultar. Sim, Aí você chega lá, não tem nada. Né? Você chega lá, não tem nada. Mas é para dificultar. Eles criam essa barreira, essa dificuldade, né? Porque, na verdade, o plano de saúde ele visa o lucro. Ele não visa a saúde. É uma empresa privada. É uma empresa privada. Ele não visa a saúde. Ele visa lucro. Sim. Em detrimento da saúde. Sim. É isso. Então, a gente tem muito problema com isso. Há muita judicialização nesse sentido. Tá? Cláusulas abusivas, preço das mensalidades, regatória de terapias, de tratamentos, de exames, o que quer que seja, porque às vezes, não cobre. Não existe. TEA não existe esse de não cobre. Cobre. Sim. É tudo, gente. É tudo, mãe. Se falou que não cobre, tá errado. É tudo. Aí que entra a judicialização, né? O que mais acontece por conta disso. Mas eu paguei um exame. Tem que fazer. Mas é porque era 100 e
falei assim, não vou entrar na justiça parcial. Se fosse mais ou mais caro, a gente, né, negociava. Mas ainda existe também planos que são melhores também, né? Então, a gente tem aquela coisa, não dá pra gente fazer. A gente não pode todos, falar, né? a gente tá falando assim, né? É lógico que a gente sabe o que o país, né? E tá no Brasil todo, né? É o país todo. Tá no país todo, mas existe um plano e outro ainda que é mais acessível. Nós já né? vem, mas isso já vem Se arrastando já. A gente já ouve tempo, falar sobre essas questões dos planos de saúde. Desde criança eu vejo isso no jornal. Começou com a questão do home care, né? Começou com os idosos. Os ali, idosos, depois home aqueles care. com traumas, né? Adquiridos e tudo. E aí chegou depois a situação dos autistas. Porque são pessoas que com uma vulnerabilidade absurda que precisam de um tratamento mais... que é diferente da gente que vai lá, faz uma consulta, faz um exame e acabou. É uma coisa contínua. Então, o contínuo para eles é o que pesa. Exatamente. E querendo ou não, gente. É menos né? lucro. Menos lucro. Mas eu não quero nem saber. Não quero saber disso. Você falou do caso lá de São Paulo. O que aconteceu? Conta pra gente. Porque tem muita gente que não dá pra saber dessa história. Eu acho que tem muita gente. Tem muita gente pra... Então conta lá de São Paulo. Parece que a gente não vai falar aqui o nome do plano, claro, não, claro né? Que não. Claro que não. Mas uma estratégia, eu até vi assim como uma estratégia mesmo, a gente não... Porque você ouve uma coisa, ouve hoje assim, cara, essa estratégia foi ótima, né? Será que as 40 clínicas lá estavam erradas? 40 clínicas? 40 clínicas. Mas será que 40 clínicas... Elas perderam o presencial? Tiraram as crianças, algumas ficaram sem atendimentos. Eles falavam a questão de fraude, né? Tiraram por fraude e algumas eles direcionaram para alguns núcleos de escolha deles, né? E aí, quando você está falando de autista, você está falando de interação e socialização. Então, quando você fala de interação e socialização, você está falando diretamente de vínculo terapêutico. O vínculo não é com o profissional, é com toda a estrutura de uma clínica. Você está falando não só com os profissionais, tanto o titular quanto aquele que pode substituir, que tem que ter aquela interação, mas também com o local, né? Envolve muita coisa com os materiais, com a sala. Então, você está falando de uma estrutura. Então, quando você arranca, porque o que aconteceu aqui, o que foi arrancado, acho que essa palavra tirar está muito leve, né? Foi arrancado esses pacientes e muitos ficaram sem atendimentos e outros foram direcionados para locais que não têm especialidades, profissionais que não conhecem o quadro da criança, que vai começar do zero ali e vai acontecer essa situação de colocar aquele monte de crianças, né, juntas para poder fazer aquelas terapias. Então, essa questão de fechar 40 clínicas, será mesmo que as 40 estavam envolvidas, é um número muito expressivo, gente. Muito expressivo, mesmo sendo na Grande São Paulo. É muito expressivo. Eu também acho. E aí, o mais curioso é que a maioria era judicializado, né? A maioria era judicializado, né? Então... Porque o que acontece? A criança, quando ela vem numa linha terapêutica durante um tempo, e de repente corta essa linha e ela fica sem atendimento, ela regride, não regride? Ela regride, com certeza. Ela regride e regride rápido. Porque a gente está falando de comportamento, né? Então, o comportamento, você desenvolve infrações. Para você que quer que o paciente ele desenvolva determinado comportamento, você vai estimulando ali, né, e pontuando aquela estimulação até ele atingir um comportamento. Só que um comportamento depende de outro comportamento, para que ele alcance a autonomia. Então, quando você fala em frações, você está falando de um número expressivo de atendimentos, porque você tem que trabalhar com repetições. E aí tem dia que o paciente ele vai precisar de ajuda parcial, tem dia que vai precisar de ajuda total, tem dia que ele não vai fazer, entendeu? Isso tudo é anotado pelo profissional ali, né? Existe uma ficha, né, além do prontuário, para ele poder organizar ali junto com a equipe vê no final do dia o que o paciente conseguiu. Não conseguiu comigo? Conseguiu parcialmente, mas com a outra especialidade ele não conseguiu nada. O que aconteceu? Entendeu? E ali, no final do mês, vai ter aquele somatório ali que a gente fala, a gente fala sobre um gráfico, né? Que a gente tira aquele gráfico ali para ver se precisa de ajustar
algo dentro do comportamento. Então, quando você tira um paciente dentro de um atendimento, dentro de uma ciência especializada, uma ciência aplicada, tirando ali tudo que ele ganhou. E você perde assim, ó. E se tratando do TEA, principalmente, é igual você falou, não é só o vínculo terapêutico. Envolve tudo. Porque até para ele chegar ali e se acostumar com aquele ambiente, ele entrar, porque às vezes ele não vai. Há aquele sonho, né, que ele vai chegar, vai direto para a sala, mas nem é isso. Às vezes vai até no primeiro dia, depois não vai mais. Não, às vezes ele está no portão e ele não quer entrar. Exatamente. Aí o terapeuta tem que começar lá no portão com ele não quer. Então, se ele vai de repente, ele vai numa clínica X, de repente ele fala, olha, agora você não vai ficar aqui mais não, você vai para outra lá. Chega lá, até a cor da parede é uma questão que ele... né, Gisele? Isso aí é uma violência. Exatamente. É uma violência, porque todo o trabalho que aquela clínica fez, entendeu? Ele pode ser perdido rapidamente, entendeu? E para você retornar, isso não é fácil. Você conseguir conquistar, porque a gente sabe que no autismo existem as evoluções, mas também tem os retrocessos, né? Com certeza. E por vários fatores dentro do quadro. Então, quando chega a essa situação, a criança é arrancada de um lugar, é uma violência. Isso aí eu acho que tinha que ser tratado com muita seriedade, entendeu? Porque é uma violência não só com o paciente, mas com a família. Porque às vezes assim, é aquela coisa, eles não estão pensando nisso como a gente já falou aqui. É uma empresa, né? Que visa lucro. Mas assim, deveria ter dado um tempo para que a clínica se ajustasse. Não tem como, isso não funciona muito bem, não tem como isso Em acontecer. tese deveria, não é? Vou me ajustar para tirar o paciente, não como? Não, se ajustar para ficar ok com a situação. Como se fosse um TAC. Como se fosse um termo de ajustamento de conduta. Olha, você tem até o dia tal. Dessas clínicas, sim, essas clínicas se ajustar. Dá uma oportunidade, né, para as clínicas falar assim, olha, aqui está a irregularidade. Você tem tantos dias para poder estar resolvendo isso aqui. Mas é o que não aconteceu. Exatamente. Falou que é fraude, mas como a fraude? Qual fraude, Aonde como está? foi. Exatamente. Porque até para isso existe, tem que comprovar. Existe tudo na vida, tudo na nossa vida é um processo. Sim. Começa da nossa cabeça, da nossa ideia, que a gente bota no papel, que a gente dá seguimento e cada etapa a gente vai construindo. Tudo é um processo. Então, é fraude. Não é do nada. Sim. Né? Tem que apontar. Tem que apontar, tem que existir um processo legal e ao final desse processo, eu estou falando aqui, gente, mas eu nem sei se teve um processo. Sim. Eu estou falando Eu aqui, creio que não. eu estou falando Chegou aqui e fechou. em termos gerais, Sim. tá? Existe um processo, olha, você tem tanto tempo, está acontecendo isso, por quê? Tem que ter um respaldo, não pode falar assim, olha, verifiquei que você está ruim, fecha. Não pode. Ele deveria. Porque na verdade ali o réu é quem fechou. Exato. O réu do processo é quem fechou. Exatamente. Então está favorecendo o réu. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então isso aí é uma coisa que realmente ficou muito estranho. Exatamente. Muito estranha essa situação. Mas orientação. Para profissionais que trabalham isolado, até para clínica, eu penso que se você trabalha com segurança, né, você tem certeza daquilo que você está fazendo, você tem tudo em dia, tudo atualizado, você está alinhado com os pais em relação ao desenvolvimento, porque às vezes os pais vê o desenvolvimento, mas não conseguem apontar em quê. Então a família tem que explicar, as pessoas, os profissionais, tem que apontar isso também, porque essa família tem que receber o máximo de informação. Mas isso quando a clínica ela trabalha corretamente, isso aí é a primeira coisa que é feita. Demonstrar as evoluções, por que algumas coisas estão demorando mais, entendeu? Por exemplo, a gente tem um caso do desfraude. A mãe almeja muito o desfraude, mas existem questões muscular, de tonificação ali, de equilíbrio, de várias situações que depende ali do desenvolvimento para poder desfraudar, porque a própria criança ela não consegue ainda sentar no vaso. Você está entendendo? Então existem situações que para a gente conseguir algo que a família quer muito, né, e a gente
gente torce para que consiga, a gente tem outras coisas que devem ser estimuladas junto com aquele terapeuta que vai trabalhar aquela área. Então, por isso que as especialidades, elas se falam, né? Lógico, isso é importantíssimo. Por exemplo, o fonoaudiólogo, ele trabalha a linguagem, correto? Mas aí, como os outros terapeutas, eles estão atendendo, estão trabalhando a linguagem? Não, claro que estão. A linguagem, ela não tem como você atender sem a linguagem. Todos estão estimulando. O profissional principal é o fonoaudiólogo, mas todos estão contribuindo dentro da sua área. Para que você, né, esse é o objetivo, né, da equipe. Esse é o objetivo. Né, atacar de todas as frentes para que se chegue, né, à evolução. Então foi muito triste isso que aconteceu, né? Eu acho que vai ter retomada desses pacientes, queira Deus que sim. Eu prejudicada é essas crianças, assim, né? Aqueles que foram para outros núcleos, a gente sabe da dificuldade que é para a readaptação. Sim. Mas os que Pode ficaram, demorar anos, tá? Mas os que ficaram sem, Sim. me preocupa ainda mais. Sim, eu não sei qual que é pior, na verdade, entendeu? Porque uma terapia mal adaptada, ela pode ter uma regressão. Exato. Entendeu? Então eu não sei te dizer assim qual seria o pior, mas ambos têm um prejuízo elevado, né, em todas as duas situações. Mas muito ruim isso que aconteceu, né? A gente não esperava ali, eu fiquei acompanhando e torcendo para que aquelas famílias conseguissem resolver. E cada dia que passa a gente vê, né, um histórico de um histórico de outro, os pais naquele desespero. Sim. E a gente pede a Deus que essas clínicas, se tiver algo de errado, que conserte, se não tiver, que prove. Ou quem tem que provar é aquele que acusou, porque quem tem que provar é quem acusa, não quem é acusado. O ônus da prova colega. Mas a gente torce muito, né? Não, com certeza. Me fala o seguinte, a gente sabe que o plano de saúde ele tem um reajuste, às vezes por idade, às vezes, sim, né? Ou às vezes por que ele olha e fala, nossa, esse menino fazendo muita coisa, peraí que eu vou aumentar o valor. Como que esse aumento dos planos, das mensalidades, interfere nas terapias? Sim, eu vou falar baseado no que os pais passam, porque quando a família chega numa situação dessa, ela chega já no desespero, o atendimento, já chega preocupada em não conseguir manter, então a gente acaba sabendo, né? A família fica tão desorganizada emocionalmente, e isso afeta diretamente até o paciente, né? Que o paciente ele vê ali, né? Que ela fica no ar, né? Fica. Que aquele ambiente está todo desorganizado, então quando essa família chega, a primeira coisa que eles comentam, houve um momento abusivo, eu estou muito preocupada, não sei o que eu vou fazer. Aí a gente ouve, né? Que alguns judicializou para rever, outros deixam para lá, entendeu? Mas existem famílias também que teve casos, eu já tive casos de família que abandonou o tratamento, entendeu? Por não conseguir arcar e não ter orientação. E então ela não pode, né? A clínica e o profissional ele não pode orientar. Isso aí tem que partir da família e a família resolver. A família junto com a administradora do seu plano. Do seu plano, e se ele for receber alguma orientação jurídica, ou escritório jurídico, né? A gente tem que ficar bem... porque... a gente só lamenta. Porque não tem o que fazer, né? Enquanto profissionais, não seria assim, ético da parte de vocês tá também fazendo esse intercâmbio. Nós somos prestadores, né, de serviço. Então não ficaria... nosso trabalho ali é trabalhar a saúde daquele indivíduo ali, né? Essas questões, assim, vai muito além da gente. Porque, assim, a gente tem as famílias, a gente vive uma economia que, embora tenha melhorado bastante em alguns aspectos, ainda é uma economia muito instável. Sim. Então, hoje você está ganhando muito bem, hoje você tem, amanhã não se sabe. Isso. Então, às vezes, realmente há esse prejuízo. Nesse caso, por exemplo, às vezes a família parou o tratamento, mas é porque ela também não conseguiu pelo SUS. Existe casos que não conseguiu. Que não conseguiu pelo SUS. Não conseguiu. Eu tenho família desde janeiro que está aguardando. Perdeu o plano, não conseguiu pelo SUS também, não conseguiu por nenhum
meio da prefeitura. E no SUS tem um critério, tipo renda, alguma coisa assim? Não, o SUS é para todos, né? Mas Exatamente, na verdade, eu sei, mas eu quero ouvir de você. o SUS é para todos, mas assim, não existe. Clínicas especializadas não atende SUS, atende consórcios, né? Aham. Igual aqui em Itaperuna nós não temos. Mas o nosso critério é receber. Uhum. Uma vez a gente conveniado com um acordo, né, a gente receber ele. Mas existem famílias que não conseguiu ainda, entendeu? Entendi. E aí estão sem mesmo, Pela demanda, né? pela demanda. E assim, o que acontece, Gisele, assim, é uma situação tão complicada que às vezes eu falo, vai lá na clínica que eu vou te dar uns atendimentos, eu não posso dar o tratamento todo. Mas às vezes você ajuda ali durante um tempo porque você vê que é tanto prejuízo, só que a clínica também é uma clínica Não, também particular, necessita, também não, necessita de se manter, né? o que a gente fala, a gente aqui igual na nossa janelinha aqui, a gente faz por amor, faz por missão, Sim. mas a gente tem um custo. Temos um custo, exatamente. Né? Porque, infelizmente, né, desde que o homem começou a caminhar sobre a terra, nada de graça. Exatamente. Principalmente quando você tem que terceirizar, né? Sim, o seu claro, serviço. Né? às vezes a demanda aumenta, você exatamente. precisa de ter, né, recorrer a outras pessoas. Aí a gente acaba com a situação da empatia. Eu vou ajudar até conseguir sair, mas tem alguns que conseguem alguma coisa, outros não conseguem nada. Né? E aí, cada dia que passa, pessoas mais prejudicadas, né? Porque às vezes aí é bem complicado mesmo, sim. né? Porque as pessoas têm famílias, as pessoas... E a gente vive essa precarização, né, dessa situação. Você sabe que eu acho engraçado que eu sempre recebo vídeo dos pacientes, porque eu sempre falo, manda pra gente o vídeo pra gente poder ver como está em casa, porque a gente vê dentro da clínica. A gente busca a escola, busca a família e vídeo é muito bacana, você vê a mãe interagindo com a criança, pra ver até se ela também está conseguindo, se absorve tudo que você orientou. E é tão triste quando você recebe vídeos de você ver uma criança desregulada, que está quebrando as coisas, que está se automutilando, que está agredindo os pais, entendeu? Isso aí eu acho que na nossa área é o mais triste. E você vê essa situação, e eu vou te falar, isso não é é muitos. Imagina. Diariamente isso acontece. Então, por falta de terapia, a gente não conseguir trabalhar esse controle emocional, famílias sem orientação, crianças, adolescentes e adultos também, tá? Isso acontece com adultos também. Sim. Não consegue receber os tratamentos e você recebe aquele vídeo e fala assim, poxa, meu Deus, né? Por que isso, né? Por que não conseguiu, né? Precisam tanto, e são pessoas que realmente precisam. Aí você guarda aquele vídeo ali e você fica emocionada com aquela situação. Infelizmente, a gente tem essa coisa, né, é ofertado o serviço, mas pela demanda, o Brasil é um país muito grande. Sim. É um país muito populoso. Sim. E assim, lento na parte burocrática. Exatamente, é dificultoso principalmente para pessoas com baixa instrução. Às vezes para juntar um documento para levar tempo ele não consegue, às vezes ele não consegue porque o documento, ele não sabe nem pedir. Exatamente. Ele não sabe chegar para o médico e falar assim, olha só, eu preciso, doutor, só escreva isso, porque é para isso. Ele não sabe fazer isso. Ela falou que tem que entregar um papel, que não sei o que, aí o médico faz ali, mas não é aquilo. Sim. Porque existe uma burocracia rígida do outro lado que faz diferença uma vírgula. Uma vírgula, exatamente. Eu sei porque às vezes eu lido com questões do INSS e faz diferença. Um laudo bem elaborado, faz diferença. Faz toda mas às vezes é o paciente que às vezes não soube pedir para que você fosse feito. Não soube orientar, tem medo de pedir. Tem medo. Aí cai naquelas fugiu o nome agora, gente.
exigências, né? Que você Sim. faz o pedido e cai em exigência. Aí você vai lá, olha, tá faltando documento tal. Ele não Sim. sabe. Principalmente o que no é. LOAS, né? Isso acontece demais, né? Muito. Ah, tá faltando tal documento. A pessoa não sabe. Sim. E ela não sabe pedir também o documento. Exatamente. Ela não sabe chegar lá e conversar, ela não entende. Exatamente. Então a gente vive isso. Em passos lentos. E essa dificuldade maior, né, isso dificulta o acesso. A burocracia, ela não é uma coisa horrível. Eu gosto de burocracia. Mas a burocracia, ela tem sua função. Ela faz com que as coisas sigam um padrão para que o objetivo seja alcançado. Mas o excesso dessa burocracia, ela causa a não prestação de serviço. E também a sobrecarga das famílias. De Exato. ir várias vezes, pedir. Acaba né? desistindo. Acaba se humilhando ali, às vezes se humilha, não consegue, às vezes passa um dia esperando, vai várias vezes, volta, entendeu? Às vezes o profissional que atende, ele não está familiarizado, aí ele fala assim, olha só, você tem que trazer esse documento. Aí a pessoa vai lá e consegue trazer. Uhum. Ah, mas faltou esse aqui. Mas por que ela não falou da outra vez? Sim. Porque ela também não sabia. Mas às vezes também não orienta, também. Existe casos que nem orienta. Mas às Deixa vezes, as coisas correr. ah, olha, tá faltando documento, tá aqui, mas tá faltando esse. Aí você vai lá. E agora tá faltando, ai, olha, você não trouxe esse aqui não tá valendo mais, você tem que pedir de novo. Exatamente. Você não vai deixar de ter aquele problema com 3 meses. Exatamente. A data de validade de um laudo médico, né, de uma doença crônica ou no caso do TEA, que é um transtorno crônico, né, porque a vida toda é um transtorno, não vai mudar. Não vai mudar. Não Exatamente. vai. E quando tiver que mudar ali em relação à prescrição das terapias, o número, ele vai mudar. Porque o médico ele não vai brincar de trabalhar principalmente com esse tipo de paciente. Não vai. Entendeu? Então, às vezes ele mantém aquilo ali, ele vai mantendo, porque não mudou ainda. Não porque ele não evoluiu, né? Mas que ainda não foi mudou, suficiente para não foi, mudar. Exatamente. E às vezes também ele não vai aumentar, porque ele sabe que aquela família também está com dificuldade de autorizar aquilo que já tem. Eles não Exatamente. estão conseguindo aquilo que já tem, como é que ele vai aumentar? Então, assim, são situações que acaba deixando aquele documento ali. Pois é. E não é errado, isso não é errado também. Não é. Né? É o que eu falo. A burocracia, ela facilita a vida. Sim. Você tem uma clínica, você sabe que você precisa ter uma burocracia dentro da sua clínica. E isso é importante. Você precisa ter os documentos necessários para quê? Se chegou alguém lá para fiscalizar ou para questionar, você tem lá olha, Tudo, aqui eu tem que tenho. ter tudo em mãos. Esse aqui é minha porta de entrada, esse aqui é a ficha tal, esse Uhum. aqui é documento tal. Isso é burocrático. Sim. Ok. Mas o excesso disso, ele prejudica a efetivação. E sim. Aí a pessoa fala, nossa, tanta coisa para fazer que eu não fiz. Mas o que acontece, Gisele, às vezes nem tem porta de entrada, não consegue autorização. Simplesmente não consegue. Então isso é bem complicado, né? Cada caso é um caso, cada paciente espera um tempo, é uma coisa que não tem nem como te dar uma estimativa. Precisa de tantos tempos. Não tem Entendeu? como. É o que eu falo, a gente, ainda mais assim, os que precisam de ser judicializados, às vezes a pessoa acha assim, que entrou na justiça hoje, semana que vem o juiz já bateu o martelo. Às vezes não. Exatamente. Às vezes vai demorar mais ainda um tempo. Exatamente. A gente pede urgência, mas a urgência na justiça às vezes é 4 meses. Sim, ou mais, né? Tô sendo otimista. Tô sendo otimista. A urgência mas você não pediu liminar? Pedi. Não foi deferida? Foi. Mas sabe o que acontece? Aí às vezes o paciente estaria aguardando, já tem 4 meses. Aí fazem contato com ele para fazer em outro local. Aí a família sabe que aquele local não vai ter o que ela precisa. Já sabe, conhece a história. Entendeu? Mas aí tem a questão de morar perto da clínica. Existem várias situações. Você mora perto da clínica, você tem direito. Sim. Você tem terapeuta, você tem direito, Tem jurisprudência nesse sentido, inclusive, né? Principalmente o TEA, porque às vezes, mas oferece transporte. Ok, Sim. que ótimo. Mas quanto tempo dentro de um transporte? E se o paciente precisar de remarcar? Não,
E o tempo que vai esperar? É só, é porque Entendeu? são um tipo de atendimento que ele segue um padrão que não se aplica. Porque se eu for fazer um exame, você for fazer um exame e tiver que, né, se deslocar e, nossa, temos transporte, que ótimo. Para mim eu vou tranquilo. Mas a nível 3, por exemplo, Nível 1 não me espera. ele não vai aguentar ficar Ele não vai esperando. entender isso. Ele vai entrar no transporte, vai olhar aquele monte de gente, aquilo ali já vai deixar ele Sim, nervoso naquela exatamente. situação. Aí o tempo entre um deslocamento entre um ponto e outro. Não consegue regular naquela terapia. Não, Essa não consegue. terapia não vai aproveitar nada. Não consegue de Né? jeito nenhum mesmo. E falando nesse negócio de terapia, você falou dos atendimentos em grupo. Eu quero saber de base. Você tem uma festa, gente. É um monte de paciente numa sala com vários terapeutas fazendo tudo ao mesmo tempo. Vários terapeutas fazendo. Tem- Chega isso pra gente lá, é Não, mas espontânea. tem aplicação terapêutica para isso? Existe isso? Não existe. Como é que você vai trabalhar a interação e socialização de uma pessoa que não é inclusiva ainda, né? Que uma pessoa que não verbaliza ou se verbaliza, vamos colocar, que ainda está ainda no processo de querer caminhar para o desenvolvimento da linguagem. Se a pessoa, se esse paciente, ele não espera na recepção, o que ele vai fazer dentro de uma sala com várias pessoas? Se ele não está integrado a uma sala de aula com os colegas, como é que ele vai fazer com os colegas que vê todos os dias? Imagina com pessoas que você vai lá para ver uma vez por semana, 30 minutos. E cada um fazendo uma coisa. E como é que vai ser essa aí, cada especialidade atendendo todos ao mesmo tempo? Como é que funciona? Fono, psicólogo, TO, psicomotricidade? Como é que é esse trabalho aí? Não encaixa. Miscelânea, muito Não doida. encaixa, né? Isso Vamos existe mesmo? Existe. Gente, meu Deus do céu. Ai, é cada Existe. coisa. Infelizmente existe. Gente. Seria tão bom se fosse tudo certo, né? As coisas eu acho que andariam mais, É caminhariam fazer mais. o mínimo, né? Eu acho que né, sei lá, pela necessidade da pessoa, quando a gente pensa em prol do povo, ou em prol do cidadão, em prol dos pacientes, a gente tem que ser mais flexível em algumas Sim, quando a gente coisas. está falando de paciente, Gisele, a gente tem que entender o seguinte, que faz o seu melhor enquanto ninguém não te vê. Porque quando alguém te vê, você não precisa se explicar mais nada. Entendeu? Se você faz o seu melhor enquanto ninguém está te observando, depois aquilo fica automático. Né? Agora, se você esperar para tentar fazer algo quando alguém vem falar, é mais difícil. Então, assim, não existe atendimento especializado dessa forma, não existe nem se não fosse especializado. Né? Então aí joga muitas pessoas dentro de uma sala e outros locais. Eu tô passada com isso. Isso não é só aqui, isso é em vários locais. É comum. É vários locais. Eu converso com pessoas de tudo quanto é lugar e experiências que você fica assim, é verdade? Porque você fica até, será? Mas como assim? Mas aí depois você, naquela conversa, você consegue ver nos olhos da pessoa que ela está falando a verdade. Porque ela te conta aquilo e você vê que é verdade, eu não tenho condições de fazer, porque eu não vou fazer lá, porque é assim, não vou fazer ali, tá? Mas existe também locais muito bons, né? Não. Eu não estou aqui defendendo a gente sabe que uma clínica, eu sei que tem clínicas maravilhosas, né? A gente vai assim, do Deus me livre até o Sim, nossa, que paraíso. Exatamente. A gente sabe que a gente tem profissionais maravilhosos. Sim, né? Aqui pelo Outcast a gente sempre está recebendo os profissionais, a gente vê a dedicação, a gente vê o estudo. Sim. Porque vem aqui, senta aqui, a gente conversa, passa informação. Você vê que a pessoa se dedica, você vê que a pessoa... Então, assim, gente fazendo o certo. Fazendo bem. Tem muita. Tem muita. Tem. Eu lembro de uma propaganda da Coca-Cola que falava que os bons são a maioria. São. Às vezes os maus, eles fazem muito barulho. Exatamente. Então a gente acaba vendo mais. Exatamente. Mas a maioria são os bons. É verdade. São bons. Infelizmente, eles estão chegando no nosso Mas foi bom, né? Não falamos de um assunto, né, assim,
de uma patologia específica, mas eu acho Mas que eu achei legal a gente falar sobre essas foi legal porque questões. tirou muitas dúvidas, né? E assim, tantos relatos que a gente ouve, Gisele, tantos relatos que, poxa, você fala assim, é importante a gente ouvir, porque isso é aprendizado. Claro, com certeza. Né? É aprendizado, nós como profissionais, as famílias também, e as famílias cada dia que passam, elas estão recebendo mais informações, as famílias não são bobas. Que ótimo. Estão recebendo informações, estão abrindo os olhos, né? Então eu creio que a gente está desenvolvendo uma comunidade trabalhando para isso, de famílias atípicas, entendeu? Que vai saber lutar, vai saber falar pelos seus direitos, entendeu? Entender que aquilo não é normalidade, como tudo isso que a gente passou aqui. Também não existe vitória sem luta. Não. Então eu creio que muitas coisas de muitos locais vão ser resolvidos, entendeu? Quem está correto vai ser sempre vigiado, vai ser sempre criticado, né? Porque é mais fácil você acabar com o que está certo do que com a multidão que está errada. Mas consertar seu erro ali que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, assim, eu acredito muito na comunidade de mães, eu acredito muito na informação. Eu acho que quando a gente é verdadeiro, as mães saem, você tranquiliza. Não adianta eu falar, vamos fazer assim, vai ser dessa forma, prometer aquilo que a gente não vai conseguir. A gente tem que falar a verdade, como que funciona. Se ela está disposta, não vai ser fácil. Sempre quando chega para mim, não vai ser fácil. Mas você vai passar por isso e você vai conseguir. E a gente dá o nosso melhor. Nós estamos aqui para isso, né? Somos peregrinos nessa terra. Com certeza. Né? A vitória ela vai vir. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Sim, vou deixar uma Deixa mensagem. um recado bem bonito. Pode usar a nossa câmera aqui maravilhosa. Sim. Então, você que assiste o Outcast, podcast, esse programa maravilhoso que foi desenvolvido, né, pela Gisele, pelo Frederico, que vocês continuem assistindo. Eu também assisto. Eu acho super bacana o trabalho deles. Eu não estou aqui para falar sobre o meu trabalho, agora eu vou falar com vocês sobre o trabalho deles. Não deixem de assistir, pegue as informações. Se tiver algo que vocês tenham dúvida, mande para que eles possam conversar com os outros profissionais. Hoje eu estou aqui, mas amanhã vai ser outro profissional que vai estar tirando dúvidas. Vai ter sempre pessoas boas, capacitadas aqui. Então não deixa de assistir esse programa, não. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Muito obrigada, Gleice. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Para vocês, meus queridos, que sempre nos acompanham aqui, peço que sigam nas nossas redes sociais, né? No Instagram, o Outcast Podcast, né? No YouTube, Outcast Podcast, e também nosso portal, né? Que é o www.outcast.com.br. Lá a gente tem artigos científicos, dicas, histórias maravilhosas para poder a gente estar vendo, né? Porque é muito bom a gente ver, né, a superação. Então, assim, acessem, divulguem para os amigos, né? E fiquem atentos às nossas redes sociais, com certeza, e até a próxima.